A neve caía em flocos grossos e preguiçosos sobre as montanhas dos Cárpatos, na Romênia, pintando o mundo de um branco impiedoso que engolia tudo ao seu redor. Era inverno rigoroso, daqueles que testavam a alma de qualquer um que ousasse desafiar a solidão das florestas densas. Ana, uma mulher de 30 e poucos anos, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes marcados por uma tristeza profunda, vivia em uma cabana modesta na borda da floresta. A cabana era simples: paredes de madeira envelhecida, um telhado inclinado coberto de neve fresca e uma chaminé que soltava fumaça fina, o único sinal de vida em meio ao silêncio opressivo. Ana havia sido rejeitada pela sua comunidade anos antes. Nascida em uma aldeia próxima, ela era a ômega da família, o termo que usavam para descrever a mais fraca, a que carregava os fardos sem reclamar, mas que no final era descartada como um peso morto. Seu pai, um lenhador rude e autoritário, a culpava pela morte da mãe durante um parto complicado. "Você trouxe a maldição para casa", ele gritara uma vez, antes de expulsá-la com nada além de uma mochila velha e um machado enferrujado. Seus irmãos, 2 rapazes fortes que seguiam o pai cegamente, não intervieram. A aldeia, unida por laços de sangue e tradição, virou as costas. Para eles, Ana era a rejeitada, a que não merecia o calor de um lar compartilhado. Agora, sozinha, ela sobrevivia colhendo ervas na primavera e caçando coelhos no outono, mas o inverno era o inimigo mais cruel. A cabana ficava a quilômetros da civilização, onde o vento uivava como um lamento eterno e o frio se infiltrava pelas frestas das paredes. Ana acordava antes do amanhecer, acendendo o fogo com galhos secos que ela mesma cortava. Seu dia era uma rotina de sobrevivência: ferver água no fogão a lenha, preparar mingau de aveia com as poucas raízes estocadas e depois, o ritual que dava um propósito à sua existência solitária. Todos os dias, ao entardecer, Ana saía para alimentar o filhote. Ela o encontrara meses atrás, um lobo cinzento pequeno e trêmulo, abandonado na neve, perto de um riacho congelado. Seus olhos amarelos, cheios de medo e fome, a tocaram de uma forma que nada mais conseguira desde a rejeição. "Você é como eu", murmurara ela ao pegá-lo, envolvendo-o em seu xale puído. Batizara-o de Lupu, que significava lobo em romeno, um nome simples para uma criatura que se tornara sua única companhia. Lupu crescera rápido, mas ainda dependia dela. Ana cortava tiras de carne de coelho seco ou misturava farinha com água para fazer uma papa nutritiva. Ela caminhava pela trilha nevada, o machado pendurado no cinto como proteção, e deixava a comida em uma clareira protegida por pinheiros altos. Nunca se aproximava demais. Lobos eram selvagens, mesmo os filhotes. Mas Lupu aparecia pontualmente, saindo das sombras com seu pelo fofo agora mais denso, rosnando baixinho antes de devorar a oferta. Ana observava de trás de uma árvore, o coração apertado de uma mistura de ternura e solidão. "Coma bem, pequeno. O mundo é duro lá fora", sussurrava para si mesma, imaginando que ele entendia. Naquele dia, o céu estava cinzento como chumbo e o vento cortava como lâminas. Ana preparou a porção habitual, um pedaço de carne defumada que ela havia caçado na semana anterior, dura, mas nutritiva. Vestiu seu casaco de lã remendado, amarrou um lenço na cabeça para proteger as orelhas do frio e saiu. A neve chegava aos tornozelos, e cada passo era uma luta contra o peso do manto branco. A floresta parecia mais quieta que o normal, os pássaros silenciados pelo frio iminente da noite. Seu coração batia um pouco mais rápido. Ultimamente, Lupu chegava mais cedo, como se pressentisse algo. Chegando à clareira, Ana depositou a comida no mesmo local de sempre, uma rocha achatada cercada de pegadas antigas. Ela se agachou atrás do tronco largo de um carvalho, os olhos fixos no horizonte escuro da floresta. Minutos se passaram, e então ele veio. Lupu, agora quase do tamanho de um cão grande com o pelo cinzento salpicado de branco da neve. Ele farejou o ar, aproximou-se cauteloso e começou a comer, os dentes afiados rasgando a carne com voracidade. Ana sorriu fracamente, sentindo um calor fugaz no peito.
Pela primeira vez em anos, ela não se sentia completamente sozinha. Mas então, o ar mudou. Um rosnado baixo ecoou das sombras, não de Lupu, mas de algo maior, mais ameaçador. Ana congelou, o sangue gelando nas veias. Das profundezas da floresta emergiram figuras sombrias. 4 lobos negros imensos e musculosos, com pelagens lustrosas que brilhavam como ébano sob a luz fraca do entardecer. Seus olhos amarelos faiscavam com uma intensidade selvagem, e eles se moviam em sincronia, como uma matilha unida por instinto primal. O líder, o maior de todos, parou a poucos metros da clareira, o focinho erguido, farejando o ar. Lupu parou de comer, as orelhas abaixadas em submissão. Ele recuou devagar, um gemido baixo escapando de sua garganta. Os lobos negros não atacaram imediatamente. Em vez disso, fixaram o olhar na rocha, depois na direção de Ana. Ela sentiu o pavor subir pela espinha, o corpo paralisado. Eram belos e aterrorizantes criaturas da floresta que raramente se aproximavam de humanos. Por que agora? Por que ali? O líder avançou um passo, os dentes à mostra em um rosnado silencioso. Ana apertou o machado com mãos trêmulas, o coração martelando. A neve continuou a cair, abafando o mundo, mas nada poderia silenciar o terror que se instalava em sua alma. Pela primeira vez, a cabana isolada parecia um refúgio distante demais. Ana permaneceu imóvel atrás do carvalho, o machado apertado com tanta força que os nós dos dedos doíram. O vento uivava baixinho entre os pinheiros, carregando o cheiro úmido da neve e algo mais primal, como o odor de peles molhadas e terra remexida. Os 4 lobos negros formavam um semicírculo na clareira, seus corpos esguios e poderosos contrastando com o branco infinito ao redor. O líder, com uma cicatriz fina atravessando o focinho, inclinou a cabeça, os olhos amarelos perfurando a penumbra como lâmpadas vivas. Lupu, o filhote que ela criara com tanto cuidado, encolhera-se ao lado da rocha, as orelhas coladas ao crânio, um gemido patético escapando de sua boca. O coração de Ana batia descompassado, ecoando em seus ouvidos como um tambor de guerra. Ela nunca vira lobos tão perto. As histórias da aldeia falavam deles como sombras da floresta, predadores que atacavam rebanhos isolados ou viajantes imprudentes. Mas ali estavam, não caçando, mas observando. O maior deles deu outro passo à frente, farejando a carne que Lupu abandonara. Os outros 3, 2 machos menores e uma fêmea esguia com o pelo salpicado de geada, mantiveram a formação, imóveis como estátuas esculpidas na neve. Não rosnavam mais. Era um silêncio calculado, o tipo que precedia o bote em lendas antigas, mas Ana sabia que a realidade era mais cruel. Fome e instinto, sem malícia humana. Volte para a cabana, pensou ela, forçando as pernas a se moverem. Qualquer som poderia provocá-los. Lentamente, centímetro por centímetro, ela recuou, o casaco roçando nas cascas ásperas da árvore. Lupu ergueu a cabeça, os olhos encontrando os dela por um instante fugaz. Havia súplica ali, ou talvez só o reflexo do medo dela. O filhote se arrastou para trás, mas os lobos negros não se mexeram. O líder baixou o focinho até a carne, cheirando-a demoradamente como se avaliando uma oferta envenenada. Ana prendeu a respiração, o frio queimando os pulmões. Se eles atacassem Lupu, ela não poderia fazer nada. Era uma tola por se apegar a um animal selvagem. Finalmente, o líder mordeu a carne, rasgando-a com um estalo que ecoou na clareira. Os outros se aproximaram, dividindo o pedaço em movimentos precisos e sem disputa. Lupu observava de longe, o corpo tenso, mas não fugiu. Ana aproveitou o momento para se virar e correr, os pés afundando na neve fofa. Cada passo era uma batalha. O machado balançava no cinto, batendo contra sua coxa como um lembrete inútil de defesa. A trilha de volta à cabana parecia infinita, serpenteando entre troncos cobertos de gelo e arbustos congelados. O pânico a impulsionava, mas a mente girava em círculos. Por que eles apareceram agora? Lupu estava em perigo? Ou era ela o alvo, a humana tola que invadia o território deles?
O sol poente tingia o céu de um laranja sujo, filtrado pelas nuvens pesadas. Ana tropeçou em uma raiz escondida pela neve, caindo de joelhos. A dor aguda no joelho a fez morder o lábio, mas ela se levantou, ignorando o sangue quente que escorria pela calça. Não pare, murmurou para si mesma, a voz rouca e baixa. A cabana surgiu à vista, uma silhueta escura contra o horizonte nevado, a fumaça da chaminé dançando preguiçosamente. Ela correu os últimos metros, escorregando na porta e trancando-a com o trinco de ferro enferrujado. Ofegante, encostou-se na madeira, o peito arfando como um fole. Dentro, o calor do fogo era um bálsamo, mas não dissipava o tremor em suas mãos. Ana jogou mais lenha na lareira, as chamas crepitando e lançando sombras dançantes nas paredes. Sentou-se no chão, abraçando os joelhos, e deixou as lágrimas virem, quentes e salgadas, contrastando com o frio que ainda grudava em sua pele. O que eu fiz de errado? Sussurrou para o vazio. Alimentar Lupu era sua âncora, o único ato de bondade em um mundo que a rejeitara. Se os lobos o levassem, ou pior, viessem atrás dela. A aldeia estava longe demais para pedir ajuda. Ninguém viria por uma ômega descartada. A noite caiu rápida, o vento batendo nas janelas como dedos insistentes. Ana preparou um chá fraco com ervas secas, bebendo-o devagar para acalmar os nervos. Seus pensamentos voltavam à clareira. Os lobos não atacaram Lupu. Eles comeram a comida dela. Era possível que vissem nela uma fonte, não uma ameaça. Nas montanhas dos Cárpatos, os animais sofriam no inverno tanto quanto os humanos. Matilhas errantes procuravam presas fáceis, mas 4 lobos negros juntos sugeriam uma família, talvez deslocada por caçadores ou fome extrema. Um barulho lá fora a fez congelar. Um arranhar leve na porta, seguido de um rosnado abafado. Ana pegou o machado, o coração acelerando novamente. Aproximou-se da janela, espiando pela fresta embaçada pelo gelo. Sob a luz fraca da lua, que filtrava entre as nuvens, ela os viu. Os 4 lobos, agora parados a poucos metros da cabana. O líder farejava o ar, o focinho apontado para a chaminé, enquanto os outros circundavam devagar, deixando pegadas profundas na neve fresca. Não avançavam, mas também não partiam. Lupu não estava com eles. Talvez tivesse fugido para as profundezas da floresta. Ana recuou, o machado pesado em suas mãos trêmulas. Vão embora, implorou em voz baixa, como se pudessem entender. A solidão, que antes era uma companheira amarga, agora se transformava em terror puro. Ela barricou a porta com uma prateleira velha, empilhando potes e ferramentas contra ela. O fogo diminuía, e o frio se infiltrava pelas frestas, mas ela não ousava sair para coletar mais lenha. Sentada no canto, vigiando a janela, Ana sentiu o peso da rejeição da aldeia se misturar ao medo atual. Sua família a expulsara por ser fraca. Agora, a natureza testava sua força de verdade. Horas se passaram em uma vigília exaustiva. Os lobos se deitaram na neve como sentinelas pacientes, seus olhos refletindo o luar. Ana não dormiu. Em vez disso, lembrou-se de histórias que sua mãe contava antes de morrer, lendas de lobos que guiavam os perdidos, mas também devoravam os imprudentes. Pela primeira vez, questionou sua rotina. Alimentar Lupu a conectava ao mundo, mas também a expunha a ele. Amanhã, pensou, tentaria ignorá-los, ou talvez preparar mais comida para afastá-los. Mas no fundo, sabia que algo mudara. A floresta não era mais só um lar solitário, mas um palco de confronto. Quando o amanhecer tingiu o céu de cinza, os lobos se levantaram, esticando os membros com graça felina. O líder olhou diretamente para a cabana, como se soubesse que ela observava. E então, com um último rosnado, a matilha se afastou, desaparecendo entre as árvores. Ana soltou o ar que prendia, o alívio misturado a uma determinação nova. Ela sobreviveria a isso como sobrevivera à rejeição. Mas Lupu, onde estava ele? O dia prometia mais neve, e com ela mais incertezas. O sol mal rompia as nuvens pesadas quando Ana se arrastou para fora da cama improvisada.
o corpo dolorido de uma noite sem sono. A cabana estava fria, o fogo reduzido a brasas mornas que mal aqueciam o ar úmido. Ela atiçou as cinzas com um pedaço de madeira, adicionando lenha fresca que estalou ao pegar chama, enchendo o espaço com um cheiro reconfortante de resina queimada. Seus olhos, inchados de lágrimas secas, varreram a janela embaçada. A neve da noite anterior cobria tudo em um manto fresco, apagando as pegadas dos lobos como se eles nunca tivessem existido. Mas Ana sabia que não era ilusão. O medo ainda pulsava em seu peito, uma ferida aberta que doía mais que o frio nas juntas. Ela preparou um mingau ralo com a aveia restante, comendo devagar à mesa tosca, o colher batendo contra a tigela de madeira como um relógio implacável. Pensamentos giravam em sua mente. Lupu, o filhote que salvara da morte, agora perdido em meio àquela matilha ameaçadora. Ele deve estar com fome, murmurou para si mesma, a voz ecoando vazia nas paredes. A rejeição da família a endurecera para a solidão, mas perder Lupu seria como perder a última faísca de humanidade em seu mundo gelado. Na Romênia das montanhas dos Cárpatos, onde as lendas antigas misturavam-se à dura realidade camponesa, Ana aprendera que a sobrevivência exigia escolhas cruéis: ignorar o filhote ou arriscar tudo por um laço forjado na neve. Decidida, ela embrulhou um pedaço maior de carne defumada em um pano, adicionando raízes cozidas que moera no pilão de pedra. Vestiu camadas de lã remendada, saia longa sob o casaco, botas de couro endurecido pelo uso, e pegou o machado agora mais como companheiro que arma. O ar lá fora mordia como dentes afiados, o vento sussurrando promessas de mais tempestade. A trilha para a clareira estava intacta, a neve virgem rangendo sob seus pés, enquanto ela avançava, o coração acelerado a cada sombra entre os pinheiros. As árvores antigas, com troncos grossos e cascas rachadas pelo gelo, pareciam sentinelas silenciosas, guardando os segredos da floresta que Ana conhecia como ninguém. Crescer na aldeia a ensinara a ler os sinais da natureza. O canto ausente dos corvos significava perigo, e o silêncio era pior que o uivo. Chegando à clareira, o estômago de Ana se revirou. A rocha onde deixava a comida estava vazia, mas pegadas frescas marcavam o chão. Não só as patas largas dos lobos negros, mas também as menores de Lupu, sobrepostas em um padrão confuso. Ela depositou a oferta, o vapor da carne quente subindo no ar frio, como uma oferenda aos deuses invisíveis das montanhas. Agachou-se atrás do carvalho familiar, os dedos gelados apertando o cabo do machado. Minutos se arrastaram como horas, o sol subindo devagar e tingindo a neve de um rosa pálido. Então, um farfalhar nas moitas. Lupu emergiu primeiro, o pelo desgrenhado e olhos cautelosos, mancando ligeiramente em uma pata dianteira. Alívio inundou Ana como um rio quente. Ele estava vivo, mas ferido, talvez arranhado na fuga da noite anterior. O filhote farejou o ar, aproximando-se devagar da rocha. Mas antes que pudesse comer, o líder dos lobos negros surgiu das sombras, os outros três logo atrás, movendo-se com uma graça predatória que fez Ana prender a respiração. Eles não rosnavam, em vez disso, pararam a uma distância respeitosa, os olhos fixos na carne. Lupu hesitou, olhando para o líder com submissão, mas não recuou. O maior lobo avançou, cheirando a oferta antes de rasgar um pedaço, os dentes brancos contrastando com o pelo negro. Os companheiros se juntaram, dividindo a comida em uma harmonia instintiva, sem brigas ou disputas. Lupu comeu por último, lambendo os restos com gratidão evidente. Ana observava, o medo dando lugar a uma fascinação relutante. Esses lobos não eram monstros das histórias da avó, que contava à beira do fogo sobre matilhas que devastavam vilas isoladas. Eram sobreviventes, como ela, deslocados pelo inverno rigoroso que escasseava as presas nas profundezas dos Cárpatos. A fêmea, com olhos mais suaves, ergueu a cabeça e pareceu olhar na direção de Ana, como se sentisse sua presença. Um arrepio subiu pela espinha dela, não de terror,
mas de reconhecimento. Na aldeia, ela fora a ômega, alimentando os outros enquanto passava fome. Agora, alimentava selvagens que, por sua vez, protegiam o filhote que adotara. O vento mudou, trazendo flocos finos de neve que dançavam no ar. Ana decidiu arriscar. Em vez de fugir, ela se moveu ligeiramente, fazendo um galho estalar. Os lobos congelaram, o líder erguendo o focinho. Lupu latiu baixinho, um som que soou como um chamado. Ana saiu de trás da árvore devagar, as mãos abertas para mostrar paz. Eu não sou inimiga, sussurrou em romeno, a voz tremendo. O líder rosnou baixo, mas não avançou. Em vez disso, lambeu os beiços e recuou um passo, permitindo que Lupu se aproximasse dela. O filhote roçou o focinho em sua perna, o calor de seu pelo um bálsamo contra o frio. Pela primeira vez, Ana tocou-o de verdade, afagando as orelhas macias, lágrimas congelando em suas bochechas. Mas o momento foi interrompido por um som distante, o eco de vozes humanas, abafado pela floresta. Caçadores? Da aldeia? Ana se endireitou, o pânico retornando. Os lobos se alertaram, o líder virando as orelhas para o sul. Ela pegou Lupu no colo. Ele era pesado agora, mas permitiu. E correu de volta à trilha, o machado balançando. As vozes se aproximavam. Procurem nas clareiras. Lobos foram vistos. Eram homens da aldeia, armados com rifles velhos e cães farejadores, atraídos talvez por relatos de rebanhos atacados. Ana se escondeu entre os pinheiros, o coração disparado. Se a encontrassem ali com o filhote, a acusariam de atrair as feras para perto das trilhas humanas. Sua rejeição seria justificada. A ômega louca que alimentava predadores. Os lobos negros desapareceram nas sombras, mas Lupu se aninhou em seus braços, confiando nela. Ana contornou a trilha, levando-o para a cabana pela rota mais longa, através de um riacho congelado e arbustos espinhosos que arranharam sua pele. O suor escorria apesar do frio, misturando-se ao sangue dos arranhões. Chegando em casa, trancou a porta e colocou Lupu perto do fogo, limpando sua pata ferida com um pano úmido e ervas calmantes que moera. O filhote lambeu sua mão, os olhos amarelos cheios de lealdade. Pela primeira vez, a cabana não parecia um túmulo de solidão, mas um refúgio compartilhado. Lá fora, as vozes dos caçadores ecoavam, aproximando-se perigosamente. Ana pegou o machado, pronta para defender o que conquistara. A neve caía mais forte agora, borrando as trilhas, mas o confronto se aproximava. Sua jornada de rejeitada para protetora mal começara, e os obstáculos, humanos e selvagens, testariam sua força como nunca. As vozes dos caçadores cortavam o ar como facas afiadas, ecoando pela floresta densa e nevada. Ana apertava o machado com as duas mãos, o cabo úmido de suor, apesar do frio que mordia sua pele. Dentro da cabana, o fogo crepitava baixinho, lançando sombras tremulantes nas paredes de madeira rachada. Lupu, aninhado ao seu lado no chão de terra batida, ergueu a cabeça, as orelhas alertas, um rosnado baixo vibrando em seu peito. O filhote crescera tanto nos últimos dias que seu peso contra a perna dela era um conforto sólido, mas também um lembrete do risco que corria. Se aqueles homens a encontrassem ali, com um lobo na cabana, sua vida solitária terminaria em acusações e violência, ou pior, uma volta forçada à aldeia, onde seria tratada como a traidora que sempre fora. Quietinho, Lupu, sussurrou Ana, passando a mão trêmula pelo pelo cinzento do animal. Ele lambeu seus dedos, os olhos amarelos fixos na porta, como se entendesse a ameaça. Fora, a neve caía em flocos pesados, abafando os sons, mas não o suficiente. Passos pesados esmagavam a camada branca, e os latidos dos cães farejadores se aproximavam, um coro selvagem que arrepiava a espinha. Eram 3 vozes que ela reconhecia. Ion, o irmão mais velho, com sua risada rouca. Petri, o caçador da aldeia, sempre ávido por troféus, e talvez o velho Vasile, o líder informal que ditava as regras com punho de ferro. Anos atrás, fora Vasile quem a sentira quando o pai a expulsara, murmurando que
A ômega não serve para nada além de atrair problemas. Ana se levantou devagar, o coração martelando como um tambor de festa fúnebre. A cabana era seu forte improvisado. A porta reforçada com a prateleira, as janelas pequenas cobertas por peles de coelho que bloqueavam a visão de fora. Mas o cheiro de lupu, úmido e animalesco, poderia traí-la. Ela pegou um punhado de ervas secas da prateleira e espalhou pelo chão, tentando mascarar o odor com o aroma forte de tomilho e alecrim das montanhas. Eles não vão entrar, pensou, mas o pavor atraía. A rejeição da família a deixara endurecida, mas não invencível. O inverno nos Cárpatos ensinava que a fraqueza era devorada viva. Um baque surdo na porta a fez saltar. "Ei! Alguém aí dentro!" gritou Ion, a voz grossa e impaciente, ecoando como um trovão abafado. Os cães latiam furiosamente agora, arranhando a neve próxima. Ana encostou-se na parede oposta, o machado erguido, o braço doendo do esforço. "É a cabana da maluca! Ana, sua vadia, abre essa porta! Vimos pegadas de lobo por aqui. Se você está alimentando essas feras, a aldeia vai te queimar viva!" As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Ana mordeu o lábio até sangrar, o gosto metálico enchendo a boca. Ion, seu irmão que dividira o pão com ela na infância, agora a tratava como inimiga. Lembrou-se das noites frias na casa do pai, onde ela limpava as panelas enquanto os irmãos comiam primeiro, sempre a última, a ômega invisível. "Eu não fiz nada", murmurou para si mesma. Mas a mentira pesava. Alimentar Lupu era um ato de rebeldia quieta, uma forma de curar a ferida da rejeição. Agora, isso a colocava no centro de uma caçada. Petri interveio, sua voz mais calma, mais carregada de ameaça. "Ion, deixa eu falar. Ana, se é você aí, sabe que os lobos atacaram o rebanho do velho Mihai ontem. Perdi um cordeiro bom. Se tá protegendo eles, sai agora e entrega o bicho. A gente leva pra aldeia, julga direito, não precisa de sangue nas mãos." Os cães se calaram por um instante, como se treinados para ouvir, e Ana imaginou os homens lá fora. Rifles enferrujados nos ombros, capas de lã encharcadas pela neve, rostos enrugados pelo vento constante das montanhas romenas. Vasile, se estivesse ali, adicionaria o peso da tradição. Mulheres sozinhas atraem o mal. É o sangue dela que chama os lobos. Lupu rosnou mais alto, o corpo tenso contra as pernas dela. Ana o acalmou com um toque, mas seu próprio pânico crescia. Através da fresta da janela, ela espiou. Os 3 homens formavam um semicírculo na neve, lanternas a óleo balançando em suas mãos, iluminando pegadas frescas que levavam à cabana. Ion carregava um machado maior que o dela. Petri, um rifle antigo, e Vassili, sim, era ele, segurava uma corda para amarrar presas. A neve rodopiava ao redor, o céu cinzento prometendo uma nevasca que poderia isolá-los todos, mas por enquanto o confronto era inevitável. "Vão embora!" gritou Ana finalmente, a voz rouca e quebrada, ecoando pela madeira. "Eu não tenho nada a ver com os lobos da aldeia. Deixem-me em paz." Silêncio por um segundo, depois risadas cruéis. Ion bateu na porta novamente, o trinco rangendo. "Ômega teimosa. Sempre foi assim, né? Papai tinha razão em te jogar fora. Abre ou a gente entra à força." O desespero a invadiu como uma onda gelada. Ana olhou para Lupu, que agora se posicionava entre ela e a porta, os dentes à mostra em um gesto instintivo de proteção. Era o filhote que ela salvara, agora a salvando de volta. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, congelando nas bochechas. A rejeição da família a quebrara, mas esse momento forjava algo novo. Coragem, nascida da lealdade mútua. Ela ergueu o machado mais alto, pronta para lutar, mas uma ideia surgiu. Os lobos negros. Eles estavam por perto? Na clareira, haviam se afastado, mas o instinto animal poderia atraí-los com o barulho. De repente, um uivo longo e profundo cortou o ar, vindo das profundezas da floresta. Não era Lupu. Era o líder da matilha. Um som primal que gelou o sangue de todos. Os cães da aldeia uivaram em resposta, mas recuaram, encolhendo as caudas. Ion praguejou. "Merda! Eles estão vindo! Petri, atira!" Um tiro ecoou,
seco e alto, ricocheteando nas árvores. Ana se jogou no chão, cobrindo Lupu com o corpo. O barulho ensurdecedor fazendo suas orelhas zumbirem. Gritos de pânico seguiram. São 4, negros como a noite. Corram para o vilarejo. Os homens fugiram, os passos apressados afundando na neve, os cães latindo em confusão enquanto a matilha respondia com uivos coordenados. Ana rastejou até a janela, espiando. Os 4 lobos negros emergiam das sombras, o líder à frente, os olhos faiscando sob a luz fraca. Eles não atacaram os caçadores diretamente. Lobos eram espertos, sabiam evitar humanos armados. Mas sua presença bastou para dispersar a ameaça, circulando a cabana como guardiões silenciosos antes de se afastarem novamente para a floresta. O alívio a derrubou de joelhos. Lupu latiu baixinho, roçando o focinho em seu braço, e Ana o abraçou forte, o pelo quente contra seu peito. Você me salvou, pequeno, sussurrou, a voz embargada. A nevasca se intensificava agora, o vento uivando como uma bênção da natureza. Pela primeira vez desde a rejeição, Ana sentiu um vislumbre de pertencimento, não à aldeia que a descartara, mas a esse mundo selvagem que a aceitava em sua vulnerabilidade. Mas os caçadores voltariam, mais armados, mais raivosos. Ela limpou o machado, adicionou lenha ao fogo e preparou mais comida para Lupu, sabendo que o verdadeiro teste de sua força ainda viria. A cabana, outrora prisão de solidão, agora era o coração de uma aliança improvável, e Ana, a ômega rejeitada, começava a se erguer como algo mais. A nevasca rugia como uma fera enfurecida, chicoteando a cabana com rajadas de vento que faziam as paredes de madeira gemerem. Ana observava pela janela embaçada, o vidro coberto por uma crosta de gelo que distorcia o mundo lá fora em formas fantasmagóricas. O fogo na lareira lutava para se manter vivo, as chamas dançando erraticamente sobre os troncos úmidos que ela atiçara com mãos trêmulas. Lupu estava deitado ao seu lado, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo, o ferimento na pata agora limpo e enfaixado com tiras de pano rasgado de sua própria saia. O calor do corpo do filhote era o único conforto real em meio ao caos, um lembrete palpável de que a solidão não era mais absoluta. Ela se agachou ao lado dele, passando os dedos pelo pelo espesso e cinzento, sentindo os músculos tensos relaxarem sob seu toque. Você é corajoso, Lupu, murmurou em romeno, a voz baixa e rouca, como se as palavras pudessem invocar proteção contra o que viria. O filhote ergueu a cabeça, os olhos amarelos encontrando os dela com uma inteligência instintiva que a comovia. Na aldeia, animais eram ferramentas, cães para pastoreio, cavalos para arar a terra dura dos Cárpatos. Mas Lupu era diferente. Ele escolhera ela, ou talvez o inverso, em um laço forjado na fome e no frio, longe das tradições que a rotulavam como ômega inútil. O dia se arrastava em uma penumbra eterna, o sol invisível atrás das nuvens carregadas. Ana preparou uma sopa rala com as últimas raízes e um punhado de carne defumada que guardara para emergências. O vapor subia da panela de ferro, enchendo a cabana com um aroma terroso que misturava-se ao cheiro de fumaça e peles úmidas. Ela comeu devagar, dividindo porções com Lupu, que mastigava com voracidade, os dentes afiados rangendo os pedaços duros. Não temos muito tempo, disse ela, mais para si mesma. Os caçadores voltariam. Ion não era de desistir, e Vassili, com sua autoridade enraizada nas velhas crenças romenas de que a floresta pertencia aos fortes, mobilizaria a aldeia inteira. Relatos de lobos atacando rebanhos espalhariam pânico, e ela, a rejeitada, seria o bode expiatório perfeito, a mulher que convidava o mal com sua fraqueza. Enquanto o vento uivava, Ana limpou o machado, afiando a lâmina com uma pedra lisa que encontrara no riacho congelado. Cada raspadela ecoava em sua mente como um mantra de sobrevivência. Lembrou-se do pai com suas mãos calejadas de lenhador, ensinando os irmãos a manejar ferramentas, mas ignorando-a como se fosse invisível. Mulheres não precisam de armas, ele rosnava, enquanto ela observava de canto, ansiando por um lugar na família.
A morte da mãe no parto a marcara como amaldiçoada. E a aldeia, unida por festas de Páscoa e colheitas coletivas, a excluíra sem remorso. Agora, sozinha nas montanhas, Ana via que a verdadeira maldição era a indiferença deles, não sua existência. Um arranhar na porta a tirou dos devaneios. Lupu se ergueu de imediato, as orelhas em pé, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Hana pegou o machado, o coração acelerando. — Quem está aí? Chamou, a voz firme apesar do tremor nas pernas. Silêncio, seguido de outro arranhar, mais insistente. Ela se aproximou devagar, espiando pela fresta. Sob a nevasca, sombras se moviam, os 4 lobos negros cobertos por uma camada de neve que os fazia parecer fantasmas da floresta. O líder parou a poucos metros, o focinho erguido, farejando o ar carregado de cheiros humanos. Os outros, a fêmea esguia e os 2 machos robustos, circundavam a cabana, deixando pegadas profundas que o vento logo apagaria. Medo e curiosidade guerreavam no peito de Ana. Esses animais não atacavam. Na noite anterior, haviam dispersado os caçadores sem derramar sangue humano. Ela destrancou a porta com cuidado, abrindo uma fresta estreita, o ar gelado invadindo como uma lâmina. — O que vocês querem? Sussurrou como se pudessem responder. O líder avançou um passo, os olhos amarelos fixos nos dela, sem agressão, apenas uma avaliação primal. Lupu latiu baixinho da porta e o filhote saiu mancando, aproximando-se do líder com submissão, roçando o focinho em sua pata. A matilha não reagiu com hostilidade. Em vez disso, a fêmea se deitou na neve lambendo uma ferida recente em seu flanco, talvez de um tiro perdido na caçada. Ana observava, hipnotizada. Na Romênia rural, lobos eram tanto reverenciados quanto temidos, símbolos de liberdade nas lendas contadas ao redor das fogueiras, mas pragas para os pastores, que perdiam ovelhas no inverno. Esses, porém, pareciam deslocados, talvez uma matilha órfã após uma estação de caça excessiva ou doenças que dizimavam as presas. Ela saiu um pouco mais, o casaco batendo contra as coxas, e depositou um pedaço de carne na soleira. — Comam, disse, a voz carregada de uma compaixão que surpreendia até a si mesma. O líder cheirou a oferta, depois comeu devagar, os outros se aproximando em fila, dividindo com eficiência instintiva. Lupu comeu ao lado deles parte da matilha agora, e Ana sentiu um aperto no peito. Orgulho misturado à perda, como se estivesse entregando seu filho a uma família verdadeira. A nevasca amainou por um momento, revelando o céu escurecendo com o crepúsculo. Ana sentou-se na soleira, o frio entorpecendo as pernas, mas o calor da presença dos lobos a ancorava. O líder terminou de comer e se aproximou dela, farejando sua mão estendida. Seu focinho era quente, úmido, e por um instante, Ana tocou seu pelo negro, sentindo o pulsar da vida selvagem sob a pele. Não era domesticação. Era respeito mútuo, nascido da sobrevivência compartilhada. — Vocês me protegeram, murmurou, lágrimas congelando em cílios. A fêmea ergueu a cabeça, como se entendesse, e lambeu a pata ferida de Lupu, um gesto de cuidado que ecoava o que Ana fizera. Mas o momento de paz foi interrompido por um som distante, o trovejar de cascos e vozes abafadas, aproximando-se pela trilha principal. Os caçadores voltavam, reforçados, talvez com tochas e mais homens da aldeia, atraídos pelo pânico de rebanhos perdidos. O líder rosnou baixo, alertando a matilha, que se ergueu em uníssono, os corpos tensos como cordas de arco. Ana se levantou, o machado na mão, e Lupu voltou para seu lado, rosnando em harmonia. — Eles vêm por nós, disse ela ao filhote, o medo dando lugar a uma determinação feroz. A rejeição a ensinara a cair. Agora os lobos a erguiam. A matilha se posicionou ao redor da cabana, sombras negras contra a neve, prontas para defender o território que adotaram. Ana trancou a porta, barricando-a novamente, e acendeu uma lanterna a óleo, a luz tremeluzente iluminando seu rosto marcado por cicatrizes emocionais. Pela primeira vez, não se sentia ômega, fraca, descartada, mas parte de algo maior, uma guardiã, apoiada por aliados improváveis.
As vozes se aproximavam. Gritos de "Encontrem a cabana!" ecoando na noite. O confronto final se avizinhava, e Ana, com Lupu ao lado, preparava-se para enfrentá-lo, sabendo que sua jornada de solidão terminaria em batalha ou redenção. O vento uivou mais uma vez, como um chamado à coragem, e ela apertou o machado, o coração batendo no ritmo da matilha lá fora. As vozes dos caçadores se aproximavam como um enxame de abelhas irritadas, cortando a nevasca com gritos roucos e o estalo de galhos pisoteados. Ana encostou-se na porta da cabana, o machado pesado em suas mãos calejadas, o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do ar gélido que se infiltrava pelas frestas. Lupu rosnava ao seu lado, o corpo tenso como uma mola, os olhos amarelos faiscando na luz tremeluzente da lanterna. Fora, a matilha de lobos negros formava um círculo protetor, suas silhuetas esguias emergindo da neve como sentinelas da floresta ancestral dos Cárpatos. O líder, com sua cicatriz no focinho, parara no centro da trilha, o peito inflado em um rosnado que vibrava pelo ar carregado de flocos densos. "Ion, Petri, Vasili!" gritou Ana pela fresta da janela, a voz firme agora, forjada pelo fogo da determinação que queimava em seu peito. "Parem aí! Vocês não vão entrar na minha casa!" Seu coração martelava, ecoando as memórias da rejeição. O pai a empurrando para a neve, os irmãos virando as costas sem uma palavra. Mas isso era diferente. Ela não era mais a ômega submissa, a que se encolhia nos cantos da aldeia durante as festas de colheita, limpando pratos enquanto os outros dançavam ao som de violinos roucos. Do lado de fora, os passos hesitaram. Ion, o irmão mais velho, avançou primeiro. Sua figura robusta coberta por uma capa de lã encharcada, o rifle enferrujado apontado para a escuridão. "Ana, é você mesmo, sua louca. Abre essa porta antes que a gente arrombe. Os lobos estão por toda parte. Você os chamou aqui, não foi? Alimentando essas bestas como se fossem filhotes de porco." Sua voz era um misto de raiva e incredulidade, carregada pelo sotaque grosso das montanhas romenas, onde o orgulho familiar era lei e fraqueza era sinônimo de traição. Petri, o caçador magro com olhos afiados como os de uma águia, segurava as rédeas de um cavalo ofegante, os cães ao seu lado encolhidos e latindo fracamente. "Deixa ela falar, Ion. Mulher, sai daí. A aldeia está em polvorosa, mais rebanhos perdidos, crianças com medo. Se você tá com esses lobos é bruxaria ou estupidez, mas a gente leva você de volta. Vasili diz que é hora de acabar com isso." Vasili, o velho com barba grisalha e mãos nodosas de anos manejando o machado, assentiu na penumbra, sua expressão dura como a rocha dos Cárpatos. Ele era o guardião das tradições. Casamentos arranjados, dívidas pagas em sangue e lobos vistos como demônios que puniam os pecadores. Ana sentiu o estômago revirar, mas não recuou. Lupu pressionou o focinho contra sua perna, um gesto de solidão compartilhada que a ancorava. "Eu não chamei ninguém", rebateu ela, a voz ecoando pela madeira. "Vocês me jogaram fora como lixo. Me chamaram de amaldiçoada por causa da mamãe. Agora vem aqui me culpar por sobreviver? Esses lobos. Eles não atacam rebanhos. Estão famintos como eu, como todos nós no inverno. Vão embora, antes que alguém se machuque." Um uivo cortou o ar, longo e penetrante, vindo do líder da matilha. Os cães da aldeia recuaram, uivando em pânico, e os cavalos relincharam, batendo cascos na neve fofa. Os lobos negros avançaram devagar, não em ataque cego, mas em uma formação instintiva que bloqueava a trilha. A fêmea à esquerda, lambendo os beiços com olhos vigilantes. Os dois machos menores flanqueando, dentes à mostra, em rosnados sincronizados. O líder parou a 10 metros dos homens, o corpo baixo e pronto, o pelo negro salpicado de neve brilhando sob a luz fraca das lanternas. Não era agressão gratuita, era defesa de território, o mesmo instinto que impulsionava Ana a proteger sua cabana. Ion ergueu o rifle, o dedo no gatilho tremendo. "Vejam só, ela tá com eles! Atirem, Petri!" Um tiro ecoou, o estampido seco rasgando a nevasca como um trovão. A bala ricocheteou em uma árvore próxima, acertando casca e neve,
Mas os lobos não se moveram em pânico. Em vez disso, o líder saltou para o lado, desviando com graça felina, e a matilha respondeu com uivos que encheram a floresta. Um coro primal que gelou o sangue dos caçadores. Petri atirou em seguida, errando por pouco a fêmea, que se agachou atrás de um pinheiro coberto de gelo. Os cães fugiram encolhendo as caudas, e Vassili praguejou em romeno antigo. Diavoli! São mais que lobos comuns! Fuja, Ion! O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ion tropeçou na neve, o rifle caindo na lama congelada, enquanto Petri puxava as rédeas do cavalo, que se debatia loucamente. Eles nos cercam! Corram para o vilarejo! Vassili, o mais velho, hesitou por um segundo, seus olhos encontrando os de Ana através da fresta. Havia algo ali. Não piedade, mas um reconhecimento relutante da mulher que ele ajudara a expulsar anos antes. Você trouxe isso sobre nós, Ana, murmurou ele, antes de se virar e seguir os outros, os passos apressados, afundando na neve profunda. A matilha não perseguiu. Em vez disso, circulou a cabana uma última vez como se confirmando a segurança, antes de se afastar para as sombras da floresta, seus uivos ecoando como um adeus. Ana abriu a porta devagar, o ar gelado invadindo o calor da cabana, e saiu para a neve, o machado ainda na mão. Lupu mancou ao seu lado, roçando o corpo contra o dela. A nevasca amainava agora, revelando um céu estrelado que pontilhava a escuridão como diamantes frios. As pegadas dos caçadores levavam de volta a trilha, borradas pelo vento, e pela primeira vez, Ana sentiu o peso da rejeição se dissipar, como neve derretendo ao sol da primavera. Ela se ajoelhou na soleira, abraçando Lupu com força, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto e congelando em trilhas salgadas. Nós conseguimos, pequeno, sussurrou, a voz embargada de alívio e exaustão. A cabana, com suas paredes envelhecidas e chaminé fumegante, não era mais um exílio, mas um lar conquistado. Os lobos negros haviam partido, levando consigo o filhote para a matilha, mas Lupu ficara, sua escolha, um laço que transcendia o instinto. Ana sabia que os caçadores contariam histórias na aldeia, pintando-a como bruxa ou louca, mas isso não importava mais. Ela sobrevivera ao inverno, à família, à solidão, com a ajuda de criaturas que a viam não como fraca, mas como igual. Dias se passaram em uma rotina renovada. A neve começou a derreter com os primeiros sinais de Tó, revelando brotos verdes nos vales dos Cárpatos. Ana caçava com mais confiança, o machado agora uma extensão de seu braço, e Lupu crescia forte ao seu lado, patrulhando a clareira como um guardião. Rumores da aldeia chegavam em sussurros de viajantes isolados. Os caçadores evitavam a área, falando de lobos amaldiçoados que protegiam a rejeitada. Ion nunca mais apareceu, e Vassili, em sua sabedoria envelhecida, talvez entendesse que a verdadeira força nas montanhas não vinha de rifles ou tradições rígidas, mas de corações resilientes. Ana sentava-se à noite pela lareira, costurando roupas novas com peles que Lupu ajudara a caçar, o fogo crepitando como uma canção de ninar. A ômega rejeitada havia se transformado, não em heroína de lendas, mas em mulher plena, forjada pelo frio e pela lealdade inesperada. A floresta dos Cárpatos, com seus pinheiros eternos e rios murmurantes, era agora sua família, selvagem, imprevisível, mas verdadeira. E enquanto o vento uivava baixinho lá fora, Ana sorria, sabendo que o amanhã traria mais desafios, mas ela os enfrentaria de cabeça erguida, com Lupu ao seu lado.